Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmax Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa, no seu programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV, direto aqui do estúdio da TC Multimídia, com o nosso amigo e diretor Lucimar Faria. Antes de nós iniciarmos propriamente o que nós vamos expor neste momento, eu quero, como sempre, louvar a Deus e agradecer pelos nossos patrocinadores, que têm sido instrumento de Deus na proclamação da palavra. Quero agradecer a QS Seguros, Sanduicheria Medmax, Restaurante e Buffet Duartes e os nossos queridos Hermenegildo Freitas Novaes e Família e Madalena Freitas Novaes e Família. Aos queridos, meu muito obrigado. E se você desejar também ser um patrocinador, ser um colaborador do programa, entre em contato conosco com o telefone que está aí logo abaixo, 62 918122 6464, fale diretamente comigo, ou outro assunto que você gostaria ou que quer conversar, estou à sua disposição. O nosso programa tem o objetivo de levar a palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor por meio das Escrituras. Então, por isso, eu convido você a fazer parte desse projeto, que é o projeto Boas Novas, com o programa Boas Novas e também com a implantação da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Meu muito obrigado. Nessa oportunidade, eu quero compartilhar com os queridos um texto no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. É um texto muito longo, nós faremos da seguinte maneira. Eu vou fazer um relato histórico aqui do episódio onde está situado esse texto e logo após eu vou então fazer a exposição. À medida que eu vou expor, eu vou ler os versículos os quais eu quero expor e compartilhar com você. Portanto, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração, ó Deus, nesta hora, rogar a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia, pedindo a Deus que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor Deus nos dê a compreensão das Escrituras e que a Tua palavra, Deus, seja aplicada aos corações. Ó Deus, para que sustentados na Tua graça, sustentados no Teu poder, ó Deus, tenhamos fé e esperança de dias melhores. Ó Deus, e carecemos de uma intervenção gloriosa e poderosa do Senhor. Por isso, ó Deus, no programa de hoje, queremos continuar meditando a Tua palavra e que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, aplique nos corações. Ó Deus, esta é a minha oração, rogando a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é fato que nós, enquanto nação brasileira, enquanto povo que compõe, que vive neste mundo, ou seja, a humanidade do século XXI, nós entramos no século XXI com grandes desafios. E o maior desafio deles que nós encontramos é estarmos em meio a uma pandemia. Como se não bastasse estarmos em meio a uma pandemia, é claro e evidente que quando você olha para os noticiários, quando você vai para a internet, ouve comentários de jornalistas, ou de blogs, ou de canais independentes pela internet, você vê uma grande confusão e há uma divulgação muito grande, tanto de fake news, né, quanto de coisas que não agrega, pelo contrário, desagrega, desinforma.
você se depara com radicalismos, você se depara com xingamentos, você se depara com grandes problemas em relação ou críticas, ou difamação, ou xingatório contra pessoas, autoridades e instituições. Isso fica evidente não somente no Brasil, mas em outras partes do mundo. Então nós vivemos um momento de extremismos. E esses extremismos, claro, provoca confusão, provoca briga, provoca discórdia. E o momento, então, em que nós deveríamos estar unidos, tendo como compreensão que nós temos um inimigo que é uma doença, né, que é um vírus, e não pessoas. Mas quando nós invertemos os valores, quando nós canalizamos as nossas forças para onde não deve ser canalizada, então nós nos deparamos com o que estamos vivendo, total confusão. E no Brasil, nós temos discordância de prefeito com prefeito, governadores com prefeitos, prefeitos com governadores, governadores com presidente, presidente com governadores. Sendo que nesse momento nós deveríamos estar unidos, focados no propósito e objetivo, que é vencer este mal, que é vencer esta pandemia. Mas nesse momento, à luz do texto do segundo livro das Crônicas, o que a palavra de Deus pode trazer de instrução e compreensão para mim e para você nesse momento de caos e de confusão? Portanto, vejamos, Josafá, ele sucede ao seu pai Asa no 8º século antes de Cristo. Ele assume o poder no lugar do seu pai chamado Asa. Josafá, então, ele se aparenta com Acabe. Acabe era rei em Israel, na parte norte, com capital em Samaria. Acabe era tido como um rei mau, um rei perverso, um rei que havia abandonado os princípios e valores do Senhor, e tinha a sua esposa chamada Jezabel. Jezabel, ela simboliza, ela traz consigo todos os elementos de idolatria, de feitiçarias, de prostituição. Inclusive, ao olharmos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, o nome de Jezabel aparece trazendo, simbolizando tudo isso. E aí, Josafá não somente aparenta no sentido de ter o seu filho casado com uma descendente de Acabe, mas também ele se aparenta, ele se alia no sentido de juntar forças, juntar os seus exércitos contra os inimigos. E aqui nós temos então no capítulo 18 uma batalha em que Josafá e Acabe haviam se aliado contra o inimigo de Acabe, não era inimigo de Josafá. Mas Josafá se dispôs a ajudar Acabe. E aí, com essa circunstância, Acabe morreu. O capítulo 19, para nós, introduz com uma repreensão trazida por um profeta de Deus, por um homem de Deus, que trouxe uma séria repreensão contra Josafá. E aqui eu quero abrir um parêntese. Grandes homens de Deus, não obstante convivessem no palácio, não obstante fosse amigo do rei, não obstante tivesse acesso à presença do rei, mas os profetas de Deus, eles eram francos e sinceros, trazendo sempre a palavra de Deus para o rei, mesmo que fosse uma palavra dura, mesmo que fosse uma palavra que o rei não iria gostar, mas era a palavra de Deus, precisava ser dita, precisava ser ministrada mesmo contra as oposições. É interessante que nessa aliança de Josafá e Acabe, um próprio profeta que foi levar o recado de Deus, ele foi preso, foi colocado sob a guarda. E, portanto, nós temos exemplos de outros profetas que falaram ao rei, que morreu, como por exemplo, o profeta Zacarias, quando foi alertar a um descendente de Davi, ele foi morto por causa da sua atitude. Então, é claro que a palavra de Deus ela está acima de reis, príncipes e governantes, porque de fato a palavra de Deus ela é regra de fé e prática e ela está acima de qualquer governante. Portanto, isso você tem no capítulo 19, o profeta repreendendo ao rei por esta aliança. O rei, então, é repreendido pelo profeta evidente Jeú, filho de Hanani.
Então você tem o capítulo 20, agora os inimigos de Josafá vêm contra ele. Percebam que agora ele não pode mais se escudar no rei Acabe para se livrar dos seus próprios inimigos, porque o rei Acabe havia sido morto, o reino do norte estava então desestabilizado, e esses inimigos vêm contra Josafá. Isso é bem claro no capítulo 20, versículo 1 e o versículo 2, e é uma palavra expressa essa verdade: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, grande multidão vem contra Josafá, vem contra ele os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas, e grande multidão vem contra ele. Mas aí diz a palavra de Deus no versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então, o primeiro elemento, queridos, que nós encontramos que um líder deveria fazer diante de lutas, diante de aflições, diante de um grande perigo, e especificamente as circunstâncias que nós estamos vivendo, diante de um grande mal que produz medo, que produz dor, que produz aflição, que produz desalento. Então, portanto, aquele que representa a nação, aquele que é líder, deveria sim se sentir temeroso, porque é algo que nós não sabemos, algo que nós não conhecemos, algo que não existem estudos detalhados sobre essa situação. Mas diz a palavra de Deus, então, após ouvir os relatos de quem viria contra ele, Josafá então teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Chamou a nação em torno de uma unidade, chamou a nação para enfrentar o perigo, o inimigo comum. Portanto, queridos, está muito longe da circunstância e situação que nós estamos vivendo. Nós estamos brigando uns contra os outros. Nós estamos degladiando uns contra os outros. E o nosso inimigo, que deveria ser o inimigo comum, está prevalecendo. Onde estamos chegando a quase 2.000 mortes por dia. Em segundo lugar, o que Josafá fez, isso é exemplo, deveria ser exemplo para as lideranças, deveria ser exemplo para nós, é que Josafá, então, ao trazer o povo para junto de si, ao congregar o povo diante de si, Josafá, então, ele expressa um conhecimento de Deus, quando ele diz no versículo 6, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus e na terra, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Portanto, queridos, aqui o governante, ele demonstra intimidade com Deus, ele demonstra conhecer Deus, ele demonstra saber quem é Deus, ele demonstra uma clara compreensão de quem é Deus, o seu poder, a sua glória, a sua força e a capacidade de que Deus tem para realizar e transformar todas as coisas. Portanto, isso serve de exemplo, de lição para nós como nação, que os governantes devem sim se dobrar diante de Deus, reconhecer a glória e o poder de a majestade de Deus, mas tendo como princípio o conhecimento ético de posturas e atitudes que emana, que advém do conhecimento de Deus e das Escrituras. Porque o que temos visto, que muitas pessoas demonstram conhecer a Deus, demonstram ter intimidade com Deus, mas está muito longe do caráter de Deus. Está muito longe do ser de Deus, está muito longe dos princípios e valores de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo não diz para nós que não basta apenas dizermos Senhor, Senhor, não basta apenas falarmos que conhecemos a Deus, mas as nossas ações, atitudes e práticas devem de fato corroborar aquilo que nós pensamos ou falamos de Deus. As nossas atitudes, elas precisam ser coerentes e condizentes com aquilo que nós afirmamos que cremos. Em terceiro lugar, aqui, diante do perigo, Josafá, então, ele evoca a aliança. E esta aliança foi claramente colocada no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, quando Salomão ele vai inaugurar o templo, ele faz uma aliança com Deus. E Deus, no capítulo 7, responde a oração de Salomão, referendando e colocando aliança. Portanto, ele diz no versículo 9, segundo livro das Crônicas,
Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Se você olha para o capítulo 6, segundo livro das Crônicas, foi claramente isso que Salomão fez. Salomão orou, estabeleceu, colocou diante de Deus, e Deus responde no capítulo 7, no verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados, ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15 continua referendando tudo aquilo que Salomão havia orado diante de Deus. E aqui então, Josafá está reivindicando, está colocando diante de Deus essa promessa. Mas é claro, é evidente que está evidenciado aqui, colocado para nós, a postura de um líder, de um governante, que representando a nação pela qual ele foi colocado como rei, ele se arrepende dos seus pecados e chama a nação para o jejum, e chama a nação para que verdadeiramente possa exaltar e glorificar a Deus, para que assim eles possam vencer o inimigo. Queridos, diante desta circunstância, qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta de Deus quando o seu povo clama verdadeiramente? Qual a resposta de Deus quando o seu povo se arrepende? Qual a resposta de Deus quando aqueles que lideram a nação, quando aqueles que se colocaram como representantes na nação, como que Deus responde? Está claramente colocado, se você puder observar, no final do versículo 15, quando diz o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Percebam, queridos, é claro no texto, o desenvolvimento do texto. O perigo vem, temos medo, mas nós conclamamos a oração e ao jejum, nós buscamos expressar quem é Deus para nós, um relacionamento íntimo pessoal. Colocamos os termos da aliança estabelecidos por Deus na sua palavra, que envolve confissão e arrependimento. E Deus então responde com graça, favor, misericórdia, sara, cura, abençoa, liberta, traz alegria e prosperidade. A consequência, então, dessas ações você encontra no versículo 18, quando diz, então, que o povo se prostrou perante o Senhor e o adorou em alta voz, sobremaneira, gritaram, louvaram e adoraram a Deus, porque Deus havia falado nos corações deles que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele vai dar a vitória. Eu quero concluir, queridos, esta palavra com algumas aplicações. A primeira delas é que o rei Josafá, conforme está colocado para nós no versículo de número 20, segundo livro das Crônicas, Josafá se aconselhou com o povo. E após dialogar com o povo, trazer o povo para conversar, trazer o povo para achar o melhor caminho, ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, queridos, aqueles que se encontram em posição de autoridade, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então chama as pessoas para o enfrentamento da crise. Baixem as armas, baixem as guardas. O nosso inimigo não é uns contra os outros na nação brasileira ou ao redor do mundo. O nosso inimigo é o inimigo silencioso, poderoso, mau, que ceifa bebês, que ceifa crianças, jovens, adolescentes, idosos. Não tem piedade.
não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem quem se assenta no palácio, no trono, ou aquele que está na rua moribundo. Todos somos iguais. E assim sendo, nós devemos ter um inimigo comum, que é esse vírus maldito, e não contra nós mesmos. Mas o líder da nação deve chamar o povo para uma conversa, para um conselho, para achar um caminho, porque eles são os nossos representantes. Em segundo lugar, diz-nos então a palavra de Deus, depois como aplicação para a sua vida, que aconselhou com o povo, eles vão agora à batalha, eles vão agora na luta, e a Bíblia, nos versículos finais, nos diz que eles foram vitoriosos. Terceiro lugar, diz que aquilo que eles conquistaram, que eles buscaram, passaram 4 dias recolhendo os despojos dos seus inimigos, e aquele lugar se chamou Vale da Bênção. Quarto e último lugar, versículo 28 e 29 até o 30, eu quero ler. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Percebam, queridos, que o clamor começou no templo. A oração começou no templo. O jejum começou no templo. O jejum, as orações, as súplicas, as petições começou no templo. E o versículo 28 nos diz que agora eles voltam para o templo. Percebam, então, tudo começa em Deus e termina em Deus. Começa num clamor a Deus, começa numa súplica a Deus e termina voltando uma adoração a Deus, uma glorificação, uma exaltação ao nome de Deus, e a paz que em Cristo Jesus nós recebemos vai trazer paz, alívio, alento aos nossos corações. Portanto, em último lugar, eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele é o nosso representante. Jesus venceu os nossos inimigos. Jesus venceu a morte. E você, em nome de Jesus e por meio de Jesus, você também tem vitórias. Mas eu quero chamar você, nesse momento de lockdown, de dificuldade, de desacerto, de desarmonia entre governantes, aqueles que nos governam não estão se acertando, não estão se entendendo, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vamos clamar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus esteja soprando sobre a nossa nação e sobre o mundo, para trazer unidade em torno do objetivo comum, que é vencer esse inimigo. Mas eu sei que Deus há de julgar cada uma das ações, seja ela de um lado ou de outro, ou de meio. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Quanto a mim, quanto a você, vamos clamar a Deus por misericórdia e nos posicionarmos em arrependimento, em contrição, e a bênção é sua, no nome de Jesus. Quero orar por você nesta hora. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento, por esta oportunidade de louvarmos ao Senhor, de glorificarmos o Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra seja aplicada, ó Deus, nos corações, para louvor, para a glória do Senhor. Ó Deus, e promova a unidade, Pai, na nossa nação. Ó Deus, está claro a olhos vistos para quem quer enxergar. Ó Deus, que nós estamos vivendo momentos difíceis e se torna mais difícil ainda porque não há acordo na nossa nação. Ó Deus, não há acordo a começar da liderança principal e vai descendo, ó Deus, pelas casas legislativas e as assembleias e os governos estaduais. Ó Deus, não tem tido um acordo. Por isso, ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus misericórdia, Deus, porque nós estamos padecendo essa situação. Nós carecemos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor toque nos corações das mentes, nos corações dos governantes. Ó Deus, e que a população comece, então, ó Deus, a pontuar que os governantes precisam se entender para o bem da nossa nação. Ó Deus, que o Senhor derrame graça, favor e misericórdia sobre todos nós, dando pão a quem tem fome, dando emprego a quem precisa de emprego, dando saúde a quem precisa de saúde, e assim, ó Deus, libertando
os encarcerados do diabo, das drogas, dos vícios, dos adultérios. Ó Deus, sara a nossa nação, meu Pai, em nome de Jesus. E sara, ó Deus, o mundo, por meio da proclamação da Tua palavra no sangue de Jesus. É por meio dele que oramos. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por você estar conosco até agora. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e convidar você para que participe do nosso programa todo sábado às 18 horas pela Goiás TV. E nesse período de lockdown, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas, também pela Goiás TV, sempre às 18 horas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.